Olá, estamos aqui para apresentar a contextualização do projeto institucional estratégico relacionado à gestão de riscos. Eu sou Dirceu, chefe da Divisão de Governança Institucional do TRT 21. Estou aqui com Cíntia e vai se apresentar. Olá, eu sou Cíntia, servidora da Divisão de Governança Institucional e gerente do projeto responsável por instituir e implementar políticas de gestão de risco no âmbito do nosso tribunal. Nós fizemos uma breve apresentação, que faremos a projeção agora, para que possamos tratar os principais elementos da gestão de riscos e também apresentar as principais entregas do projeto de implementação da gestão de risco no âmbito do TRT 21. Então, quando a gente fala de riscos, a gente pode sempre pensar prevenir ou remediar. O risco, ele pode ocorrer. Quando nós tratamos o risco, nós temos a oportunidade de identificar com antecedência a possível ocorrência de um problema. Quando não tratamos o risco, o problema, ele aparece quando ele já é real. E aí, muitas vezes, já com danos irreversíveis. Então, quando tratamos riscos, a gente pode prevenir a ocorrência de algum problema. Exatamente isso. No outro contexto, nós temos a estratégia institucional que nós utilizamos um plano para chegar de uma posição que nós estamos para atingir os objetivos ou cumprir nossa missão institucional. Então, o plano, ele avalia uma situação hipotética, futura. E, na realidade, o que ocorre é que nós temos mudanças de cenários, mudanças de situações e incidentes no percurso da execução desse plano, que são exatamente estes riscos ou os eventos que causam impacto negativo na execução das nossas atividades. Tudo isso está envolto em incertezas. Tá? Então, por isso é que nós precisamos ter uma metodologia para avaliar essas situações e fazer um tratamento prévio e ter planos alternativos para enfrentamento dessas situações. E onde o tribunal está? Nós colocamos aqui um slide importantíssimo, porque nós temos algumas percepções no nosso dia a dia de trabalho de que nós não estamos nos expondo excessivamente a riscos, por falta de controles, por falta de uma atividade que avalie essas situações danosas. E, por outro lado, nós temos situações em que percebemos que nós temos controle demais em algumas atividades que, de fato, não geram ou não têm riscos relevantes agregados a essa atividade. Então, existe um desperdício e uma situação de desperdício de recursos em determinados processos. Então, o que nós buscamos com a gestão de risco é esse equilíbrio, é ter um controle proporcional ao risco a ele relacionado. Então, o pior risco é aquele que não é conhecido. Nós precisamos conhecer o risco, precisamos categorizá-lo, dimensioná-lo e elaborar um tratamento para que ele possa ser devidamente tratado. Ao longo dos anos, nós verificamos, e é muito nítido, da evolução dos direcionadores, das resoluções, recomendações e orientações dos órgãos de controle e os órgãos superiores, os conselhos em especial, como a gestão de risco vem sendo tratada. O TCU, há muitos anos, já cobra das instituições, dos órgãos públicos, que tenham tratamentos de risco, ou seja, gestão de riscos associada a alguns processos que foram considerados críticos. E aí nós trouxemos apenas uma relação de algumas recentes resoluções de 2015, que trata da Estratégia Nacional de TIC, que sempre vem puxando essa matéria já há algum tempo, de forma mais inovadora. Temos a Estratégia da Justiça do Trabalho, recentemente aprovada pelo CSJT,
e alguns outros normativos, mas gostaríamos de destacar essa resolução que foi a mais recente, que trata da governança das contratações. Só acrescentar que a importância realmente da gestão de riscos, no relatório de gestão, que é o instrumento de prestação de contas, nós temos um capítulo dedicado exclusivo à gestão de riscos. E na nova regulamentação do relatório de gestão do ano de 2020, novos itens foram acrescidos nesse capítulo de gestão de riscos. Então, colocamos aqui apenas alguns itens que a importância da gestão de risco como auxílio, como ferramenta de auxílio à tomada de decisão, nos parece ser uma das principais importâncias, uma das principais características da gestão de riscos, é auxiliar a tomada de decisão, a priorização das iniciativas, dos projetos baseados nos riscos, contribuir para aumentar a probabilidade do alcance dos objetivos estratégicos, essencial, agregar valor mediante a melhoria dos processos organizacionais e tudo isso gera uma melhoria da imagem institucional que é visualizada por meio dos indicadores de desempenho externos ou estratégicos dos órgãos de controle e dos órgãos superiores. Que contém, de seu itens específicos em relação à gestão de risco, vale salientar esses indicadores. Exatamente. Esses indicadores, eles avaliam também objetivamente qual o nível de maturidade de regulamentação e de aplicação da gestão de risco nas instituições. E aqui, só para ter um outro contexto da importância de implementar, é que mais da metade dos tribunais regionais do trabalho já possuem uma política de gestão de riscos regulamentada e uma outra parte está em elaboração e apenas um terço dos tribunais não tem uma política de gestão de riscos regulamentada e implementada. Então, mostra a necessidade de nós avançarmos nessa temática. E aí, Cíntia vai poder colocar a questão de alguns conceitos gerais que serão importantes para o entendimento da matéria e, consequentemente, a análise da minuta de regulamentação que nós estamos propondo. Certo. Quando nós falamos em riscos, dentro da gestão de riscos, ele pode ser definido como um evento incerto, com causa conhecida ou não, e possível impacto negativo no alcance de objetivos. Por exemplo, um evento indisponibilidade do PJE. Ela é causada por quê? Por um ataque cibernético, tendo como consequência a paralisação total da prestação jurisdicional, ou seja, o impacto. Um exemplo bem simples do que é a definição de riscos. A gestão de riscos é o que, então? É a área de conhecimento relacionada às atividades coordenadas para dirigir e controlar a organização no que se refere a riscos. E a estrutura de risco foi definida no âmbito do nosso tribunal como conjunto de componentes que fornecem diretrizes, planos, responsabilidades, recursos e processos organizacionais para a concepção, implementação, monitoramento, análise crítica e melhoria contínua da gestão de riscos. Ela é formada pelo quê? É composta pela política de gestão de riscos e a metodologia de gestão de riscos. Que, por sua vez, é formada pelo glossário, que contém os termos técnicos da gestão de riscos e os processos organizacionais, governar a gestão de riscos e gerir riscos. Então, esse projeto ele foi apresentado pela Divisão de Governança Institucional e ele objetiva instituir e implementar a política de gestão de risco no TRT. Quem demandou isso foi o Comitê de Gestão de Riscos, que foi instituído por este ato, o TRT 21 de 2020, e que contempla nas suas atribuições a apresentação desta política para aprovação pela alta administração, possivelmente em resolução do Tribunal Pleno. Neste projeto foram utilizadas algumas fontes de referência importantes e que balizaram todo o desenvolvimento da metodologia e a proposição da regulamentação. Então, são normas da ABNT, são referenciais do TST, manuais do TCU,
né, que já vem tratando isso há muito tempo, e o glossário do módulo Risk Manager, que é vamos dizer assim, um manual de boas práticas que trata disso aí, da gestão de riscos corporativos. Essas referências são as referências mais técnicas, digamos assim, mas vale salientar que nós fizemos o benchmarking e utilizamos também várias políticas dos outros tribunais regionais de trabalho e outros órgãos também, né, nos auxiliaram nas definições e nas escolhas das entregas que foram realizadas no projeto. Bom, em relação às entregas... Pois não, fale, sim, fale. Não, em relação às entregas, né, nós já entregamos e aprovamos com o Comitê de Gestão de Riscos o glossário, que nada mais é a relação dos principais conceitos relacionados a essa matéria, a matriz de gestão de risco, que a gente vai apresentar na sequência, que ela define as faixas de nível de risco e apetite, as categorias, que é o agrupamento de riscos com características semelhantes, a minuta da regulamentação da política também foi entregue, e nós estamos trabalhando nos processos organizacionais relacionados à gestão de riscos. A matriz de riscos, ela é um documento que nos ajuda a classificar o nível daquele risco, em função do produto entre a probabilidade e o impacto. A probabilidade varia de raro a praticamente certo e o impacto de insignificante a catastrófico. Quando nós relacionamos essas duas coisas, quando nós multiplicamos uma pela outra, nós teremos os níveis de riscos que variam de muito baixo a muito alto. E com essa classificação do nível de risco, a gente vai ter, nessa matriz de risco, o apetite a riscos. Ele define a atitude perante o risco do gestor de riscos, define a forma de tratamento daquele risco e define como deverá ser a aceitação e comunicação de cada risco exatamente em função dessa classificação, de muito baixo a muito alto. Então, a categoria de risco, que foi outra entrega do projeto, ela apresenta o agrupamento dos riscos que possuem características similares. Nós lá temos a definição de probabilidade que vai do praticamente certo, mais provável, ao raro. E também lá nós encontraremos as categorias de risco classificadas, né, como segurança das pessoas, segurança das informações, segurança do patrimônio, continuidade, conformidade, imagem, estratégia e orçamento, e nós vamos relacionar ao impacto. O impacto varia de insignificante a catastrófico. A última entrega do projeto são os processos organizacionais de governar a gestão de riscos e de gerir riscos, que deverão mostrar o passo a passo as atividades, os papéis e as relações entre as atividades desses dois fluxos. Exatamente, o projeto encontra-se nessa fase de caracterizar, diagnosticar e implementar esses dois processos. Então, a última entrega do projeto é a minuta da regulamentação, que foi feita para o Comitê de Gestão de Riscos, e este encaminhará para a alta administração para análise, aprovação e procedimentos cabíveis relacionados à sua regulamentação definitiva. Então, concluímos essa breve exposição do que a gente entende por gestão de riscos institucionais e dentro do contexto do projeto estratégico, para que facilite o entendimento aos membros dos colegiados e aos servidores e magistrados que se depararão em breve com esta temática e que possa auxiliar na condução das suas atividades. Como gestora do projeto, espero ter ajudado na compreensão desses conceitos básicos e vamos seguir nesse grande desafio, que é implementar a gestão de risco no âmbito do TRT, com a certeza de que colheremos bons frutos. Obrigada e até a próxima. Obrigado e até a próxima.